Apocalipse capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui os 4 ventos é só uma ilustração de norte, sul, leste e oeste, apenas isso. Verso 2. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos anjos que havia recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados e eram de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois do versículo 5 ele vai começar a dizer, 12.000 da tribo de Judá, da tribo de Gade, eu não preciso ler isso aí porque ele vai repetir. Mas depois no versículo 9, ele continua dizendo assim, depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, e todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segundo palmas nas mãos, e com palmas nas mãos. E clamavam em alta voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando. O capítulo 7, aqui de Apocalipse, ele continua dentro daquela sessão dos 7 selos que eu tenho ministrado nas últimas semanas. E não sei se você se lembra, nas últimas semanas, para ser mais específico, na última quarta-feira, eu falei sobre o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre como seria a ira de Deus descarregada sobre aqueles que não creem no Senhor. E tem até uma expressão forte que aqueles impenitentes, que aqueles ímpios usam, é a seguinte: caí sobre nós, ó montes. Eles se deparam com a ira de Jesus Cristo. Eu sei que a maioria das pessoas estão acostumadas com aquele Cristo paz e amor, mas o que a Bíblia vai dizer é que no dia do juízo, as pessoas vão preferir ser esmagadas por montanhas do que ver a ira do Cordeiro. E na semana retrasada, que eu falei sobre fome, sobre inflação, sobre, lembra, uma medida de denário para comprar uma medida de trigo. E perceba o quanto a Escritura é contemporânea. Mesmo escrita há 2000 anos atrás, aí, em média. Olha para você ver. A Escritura diz que nos últimos dias, lembrando mais uma vez, os últimos dias é aquele período que compreende da vinda de Jesus Cristo até a sua volta. Ou seja, este período ao qual nós estamos vivendo. Então essas coisas de Apocalipse referem-se àquilo que a igreja primitiva sofreu, aquilo que toda a igreja irá sofrer e aquilo também que vai acontecer no fim. Compreende todo esse período. E quando a Escritura diz a respeito de fome, pandemia, miséria, hoje, na verdade eu vi ontem um vídeo do prefeito de Aparecida, aqui do nosso lado, na Rede TV, dando uma entrevista para o Ernesto Lacombe, lá no programa, e ele engasgando com choro para falar que 70% do seu município está desempregado. 70%. Eu nasci e fui criado lá. Nasci em Guará, mas fui criado em Aparecida. 70%. Ele falando que, olha, amigos que eu conheci durante toda a minha infância, a minha vida, pessoas honestas, trabalhadoras, irem bater na porta do meu gabinete para pedir cesta básica porque não tinham o que comer. Eu fui a Brasília pedir cesta básica para ministro. Eu não estou falando de uma cidade longe. Eu estou falando que é a 20 quilômetros de nós. 20. A tristeza. Uma cidade que vive do comércio, para você ver como o Apocalipse continua sendo contemporâneo. Desses governos malignos, opressores de fome, miséria, pandemia, guerras e por aí vai. No 6º selo, falou sobre a ira de Deus sobre os incrédulos. E agora então nós entramos no capítulo 7, onde ele vai falar qual será o tratamento dos filhos de Deus no dia do juízo. Os ímpios, ira. Lembre-se disso. Não tem essa historinha de que, Deus ama a todos. Não. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados, o que a Escritura diz, é que eles receberão a ira de Deus.
E aqui no capítulo 7 nós veremos como que o povo de Deus será tratado. O primeiro princípio é o seguinte, põe ele, por favor, Vinícius. O juízo de Deus não atinge o seu povo. Não atinge. Olha o que nós lemos aqui. Antes daquele anjo vir e destruir aquelas nações, aquele lugar, diz a Escritura que outro anjo se levanta e diz, espere um pouco, espere até que eu sele, marque com o selo aqueles que são escolhidos, aqueles que são de Deus. Só assim, depois disso, você pode trazer a destruição que você iria trazer. A simbologia do selo aqui, né, de marca, para mostrar que uma propriedade é de determinada pessoa. Este é o sentido. Assim como antigamente, talvez não tão antigamente, né? Lembra que os fazendeiros lá, a novela Rei do Gado, lembra a novela Rei do Gado? Que tinha lá a marca do R lá no boi, que marcava com ferro quente. Hoje em dia acho que é com nitrogênio, é bem mais fácil, né? Não é tão dolorido. Mas tem o logotipo ali do dono da fazenda, para dizer, minha propriedade. É este aqui o sentido. O Senhor, no dia do juízo, no dia que for vir a desgraça sobre toda a humanidade, o Senhor vai marcar aqueles que são seus, para que essa desgraça que virá sobre todo mundo não recaia sobre os seus filhos. Selar o povo de Deus. Isso nós vemos não apenas aqui em Apocalipse. Nós temos exemplos disso também no Antigo Testamento. Vamos lá para Êxodo, para Páscoa. Diz a Escritura que o Senhor começa a enviar pragas sobre o Egito. 1, 2, 7, 8, 9. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. Só que você lembra qual foi o aviso antes? Deus ordenou, vocês que têm fé, matem o cordeiro, peguem o seu sangue, passem no umbral da porta, né, ali na parte de cima da porta, ao entorno do batente da porta. E então, quando o anjo da morte passar, e ele ver o sangue do cordeiro ali, ele vai passar por cima. É este o significado de Páscoa, passar por cima, passar de lado, não ferir o primogênito. Ali já era mais um símbolo do selo de Deus sobre o seu povo. E é claro, ali estava fazendo uma referência explícita ao Cordeiro que viria anos mais tarde, a Jesus Cristo, de que aqueles que têm fé no seu nome, esses são marcados pelo Cordeiro e não sofrerão destruição no dia do juízo. Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer assim, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Qual é a condenação que a Escritura diz que não pesa sobre nós? Não é a condenação de um tribunal humano. Podemos ser julgados e condenados de forma injusta, ainda mais num país se tratando de Brasil. Claro que podemos. Mas o que a Escritura diz é que nós jamais seremos condenados no dia do juízo. Por quê? Porque nós somos selados, lavados pelo sangue do Cordeiro. A Escritura também vai dizer que o amor lança fora todo medo. Só que você pode pensar assim, pastor, que medo? Não é o medo das desgraças, da morte. É o medo justamente da condenação eterna. Este medo eu e você não precisamos ter. Podemos temer tudo. Mas o medo da condenação, jamais. Ainda que os homens possam nos desamparar, o que a Escritura diz é que Deus jamais desampara os seus filhos. Então, nesta questão de condenação, fique em paz. Não atemorize o seu coração, mas creia que quando você se arrependeu dos seus pecados, você foi selado pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós não sofreremos este juízo ao qual a Escritura vai dizer. O segundo princípio, quem são esses selados? Quem são os selados por Deus? Vou começar falando um pouquinho dos testemunhas de Jeová. Aqueles que vão bater a porta da sua casa domingo de manhã. Agora não sei se vai, né? Aquele que vai bater a sua porta domingo de manhã. Testemunhos de Jeová, eles acreditam que estes 144 mil ao qual a Escritura fala, se trata de forma não alegórica, mas de uma forma real. São apenas 144 mil pessoas que serão salvas. É isso que eles dizem. Não precisa ser muito teólogo. Vamos agir só um pouco pela lógica.
Se eles acreditam que os 144 mil são literais, pensa comigo. Fiz uma pesquisa rápida no Google hoje, 2021, e a população, né, a quantidade de membros de Testemunho de Jeová é aproximadamente 8 milhões e 200 mil pessoas vivas, fora os que já morreram. Só eles já extrapolou o limite. Acabou. 144 mil, gente, tem 8 milhões só hoje, tirando os que morreram. Agora, e eles ainda dizem o seguinte, que esse número dos 144 mil, ele começou a ser contado no Pentecostes. Ou seja, todo mundo do Antigo Testamento se lascou. Abraão, Noé, Davi, já era. Perdeu o playboy, como diriam os cariocas. Todos eles ficaram. Que começou a ser contado em Pentecostes e findou em 1935. Depois de 1935 em diante, não há mais chance de ser salvo. Com base no que eles dizem isso? Ninguém sabe. Mente deles. Como que eles chegaram a essa data? É um mistério. Não há nenhum estudo empírico para isso. Agora, os Testemunhos de Jeová de hoje, eles trabalham arduamente. Percebeu? Sol de rachar, tá com o guarda-chuvinha lá batendo no portão da sua casa. Eles trabalham mesmo sabendo que eles não vão para o paraíso. O que eles acreditam é que, como os 144 mil já se completou, o que resta é a série B do céu. Sabe o povo da subdivisão, do país celestial subdividido ali? Subdesenvolvido, melhor dizendo. Eu pergunto, gente, para que esse testemunho de Jeová, então, se você não pode ser salvo mais? Só aí você já descarta essa religião. Mas é claro, não tem como dar crédito para eles, não só por conta disso, é por conta das inúmeras heresias e também das suas profecias furadas. Olha, para você ter uma ideia, eles disseram que Jesus Cristo voltaria no ano de 1914. E segundo eles mesmos, se os 144 mil findou em 1935, Jesus está vindo antes da hora. Calma aí. Vindo antes? Eles não sabem calcular. Mas eles disseram que Jesus voltaria em 1914. Sabe o que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial. Justamente naquele dia que eles falaram, naquele ano que eles disseram que o Messias voltaria. Mas eles foram adiante. Eles reformularam. Não, 1918. Não voltou. 1920, 25, 75, 2000. Agora estão dizendo que é em 2034. Uma hora eles acertam. Vai chutando, né? Uma hora dá certo. Mas há uma outra interpretação para esses 144 mil aqui. É o que nós chamamos dos dispensacionalistas. Quem são os dispensacionalistas? Estes acreditam que haverá um arrebatamento, e neste arrebatamento, os cristãos serão levados para Deus. Talvez você já viu aquele adesivinho em carro lá, escrito assim, em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Já viram? Tem um monte de carro desgovernado aí com mulher dirigindo e não foram arrebatadas nada. Mulher cadeira, tem homem que dirige mal também, irmãs. Não precisa ser arrebatado por carro andar desgovernado. Empina então, nossa, está cheio. Eles acreditam assim. Eles acreditam que quando os cristãos forem arrebatados, os verdadeiros cristãos forem arrebatados, e então, neste período de tribulação, 144 mil judeus vão se converter. É assim que eles creem. A nossa interpretação, a interpretação reformada, histórica, não é minha, a interpretação reformada, histórica da igreja, nós acreditamos que esses 144 mil ao qual a Escritura diz, é um número simbólico, não um número literal. É um número que fala da totalidade do povo de Deus. Pastor, mas por que a igreja acredita que é um número simbólico? Olha o versículo 9, você pode acompanhar comigo? Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Calma aí, quem que ele viu? Uma grande multidão que ninguém podia contar. Ora, se fosse 144 mil literais, teria como contar. E ainda mais diz de todos os povos. Se você for um pouquinho lá para o Antigo Testamento, qual foi a promessa que Deus fez a Abraão?
Abraão, a sua descendência vai ser como 144 mil pessoas. É isso? Não. A sua descendência será como a areia do mar, para mostrar que será incontável. Então, esse é um dos motivos porque a igreja histórica acredita que esses 144 mil é apenas algo figurado, assim como existem várias outras figuras também em Apocalipse para mostrar a totalidade do povo de Deus. Mas há um outro tipo de interpretação, são aquelas pessoas que, para elas, existem dois povos de Deus. Como se Jesus Cristo tivesse a sua noiva, mas também tivesse a 02, a concubina, a mulher titular e a reserva. Como se os judeus fossem um povo e então nós, os gentios, a igreja, aqueles que creem em Cristo, fosse outro povo. Mas o que nós vemos é que a Bíblia é categórica em dizer que apenas um povo de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, judeu ou gentil, não interessa se mora no Brasil, fora do Brasil, aquele que crê em Jesus Cristo é o que faz parte do povo de Deus. Tanto é que Paulo, em Romanos, põe ele, por favor, Vinícius. Romanos capítulo 2, verso 28, olha o que Paulo vai dizer. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem é apenas no exterior. Ele está dizendo, olha, a circuncisão era o símbolo máximo do judaísmo, lembra? Que era ali o corte, né, do prepúcio, do órgão viril masculino. Então, esse era um dos símbolos do judaísmo. Por conta daquilo, eles diziam, esse é judeu. Então, Paulo vem e argumenta, não, judeu não é só aqueles que são circuncidados. O povo de Deus não são só aqueles. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, quem é o verdadeiro Filho de Deus? É aquele que foi circuncidado no coração, e como a circuncisão era arrancar ali, né, a pele, a carne. A alusão lógica é de que a circuncisão verdadeira é aquele que arrancou o pecado, que se arrependeu e lançou seus pecados diante de Jesus Cristo, independentemente de etnia, mas aqueles que creem em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, Paulo ainda diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ou seja, nós, aqueles que de fato servem a Deus no espírito, que não confiam que a salvação vem por seus méritos, mas aqueles que acreditam que a salvação veio por Jesus Cristo, aqueles que creram nele e se arrependeram dos seus pecados. Esses são de fato os filhos de Deus. Terceiro, os cristãos na grande tribulação. Versículo 13 e 14, você pode acompanhar comigo? Apocalipse capítulo 7, verso 13. Olha o que diz. Então um dos anciãos me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi, meu senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui uma pergunta retórica que o ancião faz para João. Quem são esses daí, João? Senhor, tu sabes. Eu não sei nada, eu estou aqui para saber, o Senhor está me mostrando. E perceba de onde vieram os cristãos? Eles não vieram do paraíso. Não. Eles não vieram de uma rede preguiçosa para deitar. E diz a Escritura que eles vieram da tribulação. Da grande tribulação, da dificuldade mesmo. Ao dizer que cristãos estão livres da ira de Deus, não estou dizendo de forma alguma que cristãos estão livres de angústias, de problemas, de tribulação, de sofrimento. Claro que não. Não estamos livres dessas coisas. Há um período, sim, chamado de grande tribulação, mas a vida em si, meu irmão, é uma vida atribulada. Você percebeu? Toda a vida é angústia em cima de angústia. Shakespeare vai dizer no seu livro King Lear, o Rei Lear, ele diz assim, chegamos chorando neste palco de loucos. Palco de loucos, ele está se referindo a este mundo aqui. Chegamos chorando neste palco de loucos.
E repare, o ser humano, ele nasce sem nada, chorando e com dor. É apenas um prelúdio, meu irmão, do que é a vida do ser humano aqui neste mundo caído. Vamos voltar sem nada. Choraremos constantemente. Qual o problema? Paulo chama este mundo de mundo tenebroso. Mas hoje os falsos pregadores querem a todo tempo mostrar que vai dar tudo certo aqui neste mundo, que nós seremos sempre vencedores, que não seremos atribulados, afligidos, nem nada. Isso é mentira. A vida cristã é uma vida sofrida. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Todo aquele que quer viver de forma piedosa, de forma que agrade a Deus, decida ser fiel a Deus, o que a Bíblia diz é que nós seremos perseguidos. Não é uma hipótese, é uma certeza. Paulo diz assim, na verdade, todos que querem viver, todos. Se você decidir viver da forma como que Deus ordenou, prepare-se para ser perseguido. Ou você acha que nós estamos fazendo culto com a porta fechada, com medo danado à toa? Hã? É o que a Escritura diz. Nós não podemos servir a Deus apenas se as coisas andarem de maneira correta aos nossos olhos. Apenas se as coisas derem certo. Hoje de manhã, olha, perceba que fazer culto hoje pode custar muito caro para nós. É uma multa doída. Nos reunir como estamos fazendo. Pode custar caro? Pode custar minha liberdade como responsável pela igreja? Claro que pode. Hoje, à tarde, eu estava conversando com meus filhos, aí eu, do meio de 10 anos, disse assim para mim, pai, hoje nós vamos cometer o crime de ir para o culto à noite, não vamos? Vamos, filho. Pai, se o João Dória nos prender, o Bolsonaro vai nos livrar, não vai? Não sei, meu filho. Bem provável que não. Tadinho, ele ficou triste. Eu falei, o que importa? Vamos fazer o que é correto ou não? Vamos ser fiéis a Deus ou não? O que eu lembro é da Escritura, quando ela diz assim, aquele que perder a sua vida é quem vai achar. Então, hoje mesmo conversaram com um pastor no Instagram e ele me dizia, falta coragem para eu fazer isso que vocês estão fazendo. Eu falei, olha, se serve de incentivo, leia Hebreus 11. Aqueles homens que foram moídos por conta da fé, decapitados, cerrados ao meio, separados dos seus familiares. Olha o que eles fizeram para que esse evangelho chegasse a nós. E agora está com medo de multa, de cadeia. Oh, rapaz, deixa de ser frouxo. Tenha coragem. Paulo disse que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, vamos servir a Deus. Pastor, se nos matarem, é ganho. É o que diz a Escritura. É claro, eu creio que não vai acontecer isso no Brasil. Espero, né, que não. Quero acreditar que não. Mas a Bíblia diz que se acontecer, isto é ganho. Ganho. Então não vamos temer. Não vamos temer. E quarto e último princípio para encerrar, a nossa recompensa. O que a Escritura diz é que nós seremos livres do sofrimento. Qual? Deste mundo? Não. Do sofrimento eterno. Versículo 16 e 17. Você pode acompanhar comigo? Os selados, os escolhidos, olha o que diz a respeito deles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esta é a recompensa. Crise financeira, a qual nós temos aqui, não teremos mais. Aflições e angústias deste mundo tenebroso, nunca mais teremos. Nem a dor de um sol que nos queima, a palavra diz que não vai acontecer.
E no versículo 17 ele ainda diz: e o Senhor irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que é algo que mais aflige o ser humano do que o choro, do que a dor, não importa de que forma aconteça. Se nós sofremos, choramos. Se alguém que nós amamos sofre, também sofremos. É terrível. Quando um ente querido se vai, na verdade, quem fica pior são aqueles vivos, porque eles vão partilhar daquela dor até a ida deles para o Senhor. Mas o que a Escritura diz é que um dia, no dia que o Senhor for julgar a todos, em que a ira do Cordeiro foi derramada sobre os ímpios, aqueles que se arrependeram dos seus pecados foram selados pelo sangue do Cordeiro. Esses terão as suas lágrimas todas enxugadas. Todo sofrimento não mais os alcançará. E é por este motivo que nós suportamos as dificuldades aqui do mundo presente. É por este motivo que nós suportamos as tristezas e angústia, a qual nós sofremos constantemente, porque temos a esperança de que este dia chegará. É isso que fortalece a mim e a você. Em 1 Coríntios 9, 25, Paulo vai dizer que o atleta em tudo se domina. Repare como são os atletas realmente de alto rendimento, profissionais, os atletas olímpicos. Vou dar um exemplo para você. Vai um atleta aí de atletismo, um Usain Bolt da vida. Ele se dedica durante uma vida toda. Não come lanche, bolacha, jamais. Açaí, Deus o livre. Há uma alimentação regrada, ao extremo. Sair à noite, barzinho, comer pizza, não vai. E ele então às vezes se dedica durante uma vida toda, às vezes mais acentuado num período de 4 anos até chegar à próxima Olimpíada. E então esse atleta, esse velocista, que dedica uma vida toda, disputa uma prova que dura sabe quanto tempo? 10 segundos. Toda uma vida dedicada para correr 10 segundos. João, capítulo 16, o Senhor vai dizer assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Se você já teve filho, irmão, você sabe como que é. Esse dia eu estava conversando com um casal de irmãos, a irmã grávida. É bem assim quando a gente sabe, a criança entrou. A tristeza vai ter que sair. De um jeito ou de outro, vai ter que sair. E angústias, todo dia. É engravidar e você todo dia vai ver angustiado. É assim que funciona. Mas o que a Escritura diz é que ainda que tenha ali 9 meses de sofrimento, de angústia, ainda que se sofra para dedéu na hora do parto, minha esposa, no último filho que nós tivemos, chegou às 4 horas da madrugada, foi ter o menino 4 horas da tarde. Terrível. Eu lembro ela em lágrimas, pedindo para mim, me tira daqui. Eu falei, vou levar você para onde, criatura? Só sou do SUS para outro SUS. Não dá. Vamos ficar aqui. Mas depois que a criança nasce, é o que a Bíblia diz. Você esquece aqueles 9 meses, instantaneamente, aquela dor acaba, porque é só pela alegria de você pegar o seu bebê e embalar. Você se esquece de tudo. Que a Escritura diz aqui, diante deste mundo ao qual nós temos sofrimentos constantes. E esses sofrimentos, assim como a grávida, parece que vai aumentando gradativamente. Acontece também na nossa vida. Mas o que a Escritura diz é que no dia em que nós, aqueles que fomos selados pelo sangue do Cordeiro, ouvirmos o Senhor nos chamar para si, todo esse mundo de angústia já não vai fazer parte mais de nós. Toda dor nós esqueceremos. Por quê? Porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então não haverá dor, sofrimento, angústia, mais nada. A esperança que nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida. Aqueles cristãos estavam sendo perseguidos de fato. Aqueles cristãos estavam sendo mortos. Estavam sendo incendiados para funcionário de iluminação para as ruas de Roma. Mas eles não temeram, porque eles sabiam
o Senhor voltará. E um dia o nosso reto juiz vai julgar as coisas da forma adequada. Nenhuma luta, nenhum sofrimento é em vão, se nós tivermos esperança. Pastor, o senhor está dizendo que nós não podemos ter esperança aqui neste mundo de forma alguma? Podemos ter. Ore para ser próspero aqui. Deus pode fazer? Claro que pode. Olha o exemplo de José do Egito. O segundo homem mais poderoso de sua nação. Claro que Deus pode fazer de nós poderosos aqui. Mas ainda que não faça aqui, na outra vida é certeza. Tenha esperança aqui. Lembrando o que Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tenha, sabendo que nós não somos deste mundo. E a consequência é que ele vai dizer que seremos livres do sofrimento, limpos, vestidos com vestiduras brancas, um símbolo de justiça, não nossa, mas a justiça de Cristo sobre nossas vidas, cheios da glória de Deus e adorando o Senhor em novidade de vida. Amém, meus irmãos?